Muito bem, bom dia a todos, pessoal. Vamos dar sequência, disciplina de treinamento físico. Hoje é dia 19 de agosto, aula 6, né? Vamos continuar nesse assunto mais inicial, mas aqui demos uma quebrada na semana, tratando um pouquinho aqui do tema Berriel, né? Do Guilherme Berriel, que é o preparador físico, nosso doutorando aqui do programa, que está realizando o seu estágio docente aqui com vocês nesse semestre. E hoje ele também preparou um vídeo, era por segurança, ele ia tentar dar essa aula em síncrono, né, de modo síncrono, mas a gente tinha, por segurança, já gravado essa aula. Ele fez lá em Saquarema também, quando estava lá no meio dos treinos, ele preparou isso. E hoje o tema da aula, né, aula anterior, só para a gente lembrar, ele contou um pouco da trajetória dele, né, desde um aluno de educação física e como ele conheceu o voleibol e um pouco do trabalho dele, e por fim, ele falou um pouquinho da tese de doutorado dele, que tem a ver com ciência do voleibol, né, mais especialmente com o tema da rigidez e as relações com desempenho e com saltos verticais, né, saltos ligados a desempenho. A gente tem feito muito esse sequenciamento, entender como os saltos verticais auxiliam para entender o desempenho de saltos, né, de ataque e bloqueio, e também como isso repercute em parâmetros mais, os desfechos primários de treinamento que a gente chama, né, que são overheating, overtraining, carga total, e por aí vai, tá? Coisa boa, estamos até no sofá, só falta ter um cafezinho, então, coisa bem boa, esse é o lado bom, né, em casa, aí, ó, o José já está armado também. Muito bem, gente, olha só, então falamos disso na aula passada. Hoje vai ser uma palestra que o Berriel já dá, e ele conversou comigo, ele tem dado isso aí, inclusive para a própria Confederação Brasileira, que mostra um pouco do trabalho dele, né, que tem sido um diferencial ali no voleibol brasileiro, assim, tem sido bem legal o que ele tem feito lá dentro, e que é sobre seleção e detecção de talentos. Então é esse processo de formação, assim, do atleta, que ele comentou para vocês, não é o chão dele, assim, que ele mais trabalhou na vida dele, sempre trabalhou com atleta profissional, mas está com esse desafio há alguns anos aí, e a gente vem dando o apoio, né, vários mestrandos, doutorandos, bolsistas têm feito esse auxílio também, ajudando nas coletas, produzindo conhecimento em cima e retornando para os treinadores, né, e para os jogadores, enfim. Tá? Então, vamos falar um pouquinho disso. Vou botar aqui para compartilhar a tela. Vamos botar daquele jeito, vamos ver se dá certo, como a gente fez da aula passada, e aí vocês me dão um ok se estiver tudo funcionando, tá? Deve ter aqui uma telinha, eu acho que eu vou botar para abrir, ainda não começou, tá? Vai começar agora. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre como funciona o processo de detecção de talentos, né, esportivos dentro da Confederação Brasileira de Voleibol. Eu vou mostrar para vocês, né, como é que é feito todo o processo da parte física, né? Eu sou preparador físico da Seleção Brasileira Sub-19, porém esse trabalho não começa ali quando os atletas têm 17, 18 anos que eles compõem essa seleção, né? Esse processo ele vem desde antes, desde quando esses meninos têm 14, 15 anos. E eu vou mostrar para vocês um pouco de como funciona isso aí, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, né, então vou falar, né, do processo de seleção e detecção de talentos, né, como esse é um programa desenvolvido pela Confederação Brasileira de Voleibol, né, que eu sou um dos coordenadores, né, até por ser o preparador físico da Seleção Brasileira Sub-19, né, então a parte de avaliação e de entendimento do comportamento físico e motor desses meninos, né, do que diz respeito à parte física, ele é coordenado por mim, né? Tem a parte técnica que é coordenado pelos treinadores, e a gente divide dessas duas formas, né? Então é feita uma avaliação física, né, e uma avaliação técnica, e a junção dessas duas avaliações é que formam esse processo de seleção, né, e detecção para ter novos talentos dentro da seleção brasileira. Bom, o voleibol, né, é um esporte que necessita de uma alta qualidade técnica, né, os gestos motores do voleibol são extremamente técnicos, existe uma boa habilidade, uma boa capacidade motora para executar eles, né,
assim como uma alta qualidade tática, né? Um jogo de confronto, né? De equipe, 6 contra 6. Então, tem que existir um bom entendimento dos atletas da equipe para que se consiga ter sucesso em relação ao adversário, né? E ao longo dos anos, né, o voleibol é um esporte que vem evoluindo muito, né? Eu acho que não tem um outro esporte no mundo que, de uma maneira geral, tenha mudado tanto as regras, né, de jogo como o voleibol. Quer dizer, a gente já saiu nos últimos tempos de uma situação de vantagem, onde só tu conseguia fazer o ponto quando tu sacava, né, para uma situação de tie break, ou seja, tudo é ponto. É a situação da incorporação de um novo jogador, que é o líbero, né, que joga inclusive com uma roupa diferente, que ele tem uma função muito específica, né? Uma outra coisa que tem evoluído muito ao longo desses anos é o treinamento, né? Então eu falo com atletas que foram meus, que já estavam em final de carreira, ou mais velhos, ou até mesmo treinadores, eles falavam que no tempo deles de jogador se corria muito, se tinha um outro tipo de preparação física muito diferente do que se tem hoje, no que diz respeito à parte física e à parte técnica e parte tática, né? Isso se dá devido a uma série de fatores, né, que a gente pode falar, a tecnologia que nos ajudou a entender melhor o voleibol, a própria metodologia de treinamento, a evolução física dos atletas, né, ao longo dos anos os atletas foram ficando mais altos, se buscou atletas mais altos para a prática de voleibol, e o processo de seleção também, né, cada vez mais, como eu disse antes, como o voleibol é um esporte que é jogado com uma rede, né, que está 2,43 no masculino de altura e 2,24 do feminino, e para que tu consiga ter a vitória e marcar os pontos, tu tem que fazer com que essa bola passe por cima da rede e atinja a equipe adversária. Toda a dinâmica do jogo se dá a partir dessa altura aí. Então, sempre se busca atletas mais altos, né? Então, por exemplo, a minha seleção aqui que eu trabalho hoje, que é a sub-19, a média de estatura dela é mais alta, né? 1 centímetro mais alta que a seleção adulta que tá indo disputar os Jogos Olímpicos no Japão, né? Então, está sempre se buscando essa evolução, sempre se buscando esse melhor identificação desses atletas para poder fazer com que o esporte tenha sempre atletas de alto rendimento e até atletas que tenham uma predisposição para aquela modalidade, né? E nesse sentido, né, a dependência do desempenho físico é muito grande, né? Como eu tinha dito anteriormente, hoje em dia é muito difícil a gente ver um atleta com menos de 1,90, com menos de 1,95, 96, jogar voleibol. Inclusive os levantadores, que antigamente se dizia, não, o cara é baixinho, vai ser levantador. Não, hoje os levantadores são altos também, porque eles precisam bloquear na rede. Um cara mais alto tem uma possibilidade de saque mais efetivo. E também se dizia muito em relação aos líberos, não tem, a altura vai ser líbero. Não, os líberos hoje são grandes também, porque um líbero grande tem uma capacidade de envergadura muito grande, isso permite que ele cubra uma área maior, né? E fora essa questão antropométrica, tem a questão de desempenho físico também, né? A gente busca identificar atletas que tenham mais capacidade de gerar potência, que tenham uma boa condição de salto, que tenham naturalmente uma condição de salto, né? Isso tem relação com o tipo de fibra e outras questões fisiológicas, mas a gente busca identificar esses atletas porque a gente sabe que essas são variáveis que são determinantes para o sucesso ou não de um atleta no voleibol, e vão aumentar as possibilidades de se ter atletas de alto nível quando a gente consegue identificar essas características em determinado grupo de jovens ou adolescentes que praticam voleibol. Bom, nesse sentido, eu trouxe aqui ali no cantinho, né, o ranking, né, da FIVB, que é a Federação Internacional de Voleibol, e a gente se mantém em primeiro lugar, né, apesar, né, hoje, quando eu estou gravando essa aula, a gente já terminou as Olimpíadas, o Brasil terminou em 4º lugar, mas mesmo assim se manteve em primeiro lugar no ranking, né, e isso é uma posição que vem acontecendo já há bastante tempo, né, o Brasil vem dominando o voleibol mundial há mais ou menos 20 anos, independente de não ganhar todos os campeonatos ou ganhar todos os campeonatos, o Brasil sempre está chegando, né? Se nós pensarmos aí, fora agora a Olimpíada do Japão, as últimas 4 Olimpíadas, né? Nós ganhamos 2 medalhas de prata e 2 medalhas de ouro,
e nos últimos 4 mundiais nós ganhamos 2 medalhas de prata e 2 medalhas de ouro, é muita coisa. Nenhuma equipe no mundo consegue isso. O Brasil está sempre chegando e as outras equipes que chegam do Brasil, e eventualmente quando o Brasil ganha ou o Brasil perde, são outras. Uma hora é a Rússia, Estados Unidos, outra hora é a Polônia, outra hora é a França. Então, está sempre tendo uma rotatividade aí entre essas seleções, mas o Brasil sempre se consegue se manter no topo, né? E, por exemplo, uma das coisas que faz, né, com que o Brasil fique no topo ao longo desses anos é, né, a possibilidade de ter novos jogadores surgindo ao longo dessas temporadas, né? Se vocês imaginarem, por exemplo, que a segunda medalha de ouro olímpico do Brasil, que foi em Atenas 2004, para a última que o Brasil ganhou em 2016, não tinha nenhum jogador mais, né? Não tinha mais nenhum jogador que era daquela geração. Foram 4 Olimpíadas para que se conseguisse isso, né? Então foi havendo uma transição de 2004 na Grécia para 2008 na China, onde o Brasil foi vice-campeão, para 2012. Então ali foram havendo saída de jogadores mais velhos e entrada de jogadores mais novos, e esses jogadores foram mantendo o nível da seleção. Foram jogadores de alta qualidade que fizeram com que a seleção brasileira se mantivesse no topo, ou seja, continuasse disputando os títulos, independente de ganhar ou não. E isso muito depende, né, de como são selecionados esses atletas, né? Então, essa percepção e essa identificação dos talentos para dizer, opa, esse menino joga vôlei aqui, mas ele tem uma condição muito interessante de ser um jogador de alto rendimento, né? Então, esse processo de seleção e detecção de talentos, ela é muito importante, né? Eu diria que ela é mais importante que o próprio processo ali da Olimpíada, do time estar ali disputando uma medalha e ser campeão olímpico ou ir para um pódio, né? Porque, na realidade, a seleção de talentos vai fazer com que se tenha continuidade ao longo dos anos, né, para que se possa desenvolver o voleibol, né, como eu costumo dizer, né, o esporte não acaba naquela Olimpíada, o esporte continua depois da Olimpíada. A Olimpíada é uma competição fim, mas a gente tem que criar instrumentos e metodologias de treinamentos que façam que o esporte tenha um prosseguimento de longo prazo, né, e essa detecção de talentos ajuda nesse sentido, né. Por exemplo, agora a França foi campeã olímpica com atletas com uma idade de média de 30 e poucos anos, que vão ter daqui a 3 anos que jogar uma Olimpíada na França, né, com uma certa responsabilidade de tentar fazer o resultado, já que eles acabaram de ser os atuais campeões olímpicos, só que eles não têm uma renovação, eles precisariam ter novos atletas entrando ali para substituir alguns que já estão mais velhos e não se perder a qualidade técnica desses jogadores, né? Então, isso depende muito do processo de seleção. Então, vamos ver como é que isso se comporta. O Brasil, de alguma maneira, apesar de todas as dificuldades econômicas que a gente tem e as dificuldades econômicas que o esporte no Brasil, de uma forma geral, tem, da falta de políticas públicas, né? Eu costumo dizer que o esporte no Brasil ele é feito de forma aleatória por projetos assim isolados, né? Não existe uma política pública de desenvolvimento esportivo em nenhuma esfera, tanto do nível municipal, como estadual, como federal, né? Mas mesmo assim a gente tem conseguido se manter no topo e conseguido trazer novos atletas para compor a seleção e manter a seleção em alto nível. Vamos passar para frente aqui. Bom, né, o processo de seleção da seleção brasileira, ele é muito importante porque ele acaba trazendo uma quantidade. O voleibol no Brasil é o esporte mais vitorioso, né? Fora o futebol, que é campeão olímpico, como a gente costuma dizer, o futebol não é um esporte, o futebol é uma religião, né? E o voleibol, como ele é o esporte que tem mais conquistas, seja nas categorias de base ou seja no adulto, é fundamental que esse processo de seleção ele seja efetivo para a gente continuar mantendo esse ritmo e essa condição, né? E para que isso aconteça, o desempenho físico é uma variável muito determinante do ponto de vista de como o voleibol é jogado, né? Então a gente precisa criar um modelo de avaliação
desses meninos, né, para identificar quem são realmente aqueles que conseguem ter um bom indicativo, um bom preditivo, como a gente diz, para ser atleta de voleibol, e aqui os que não vão ter. Tem atletas que vão poder jogar voleibol de forma recreacional ou semiprofissional, mas eles não vão ter a condição de desempenhar o esporte em alto rendimento em função de alguma limitação física, né? É muito difícil a gente imaginar um atacante de 1,80 m no voleibol de alto rendimento no mundo hoje. Ele não vai ter condição de atacar com os atletas que estão jogando nesse nível, né? Então, o desempenho físico é uma coisa que ela é determinante nisso. E por que ela é determinante? Se você falar com um treinador de alto nível, um treinador de voleibol de categoria de base, o que ele vai dizer? Tu me arranja um menino de 2,5 m, mesmo que ele não saiba caminhar, eu ensino ele a jogar voleibol. É muito mais fácil eu ensinar ele a jogar voleibol, ensinar ele a dar toque, ensinar ele a dar manchete, ensinar ele a sacar, levantar, cortar, do que eu fazer um menino crescer até chegar a 2,5 m, né? Então, uma das principais condições é a estatura, porque a condição de treinamento para iniciar o menino nesse esporte é mais fácil. Então, o desempenho físico ele é extremamente importante. Hoje é a variável mais importante dentro do processo de seleção em atletas de voleibol. E aí a gente buscou algumas evidências científicas para caracterizar isso, né? Essa questão antropométrica, por exemplo, e aí a gente achou esse estudo aí, né, que as características antropométricas em atletas de elite das seleções brasileiras juvenil e adulta de voleibol, né? E o que esse estudo fez? Ele pegou 92 jogadores das seleções brasileiras infanto-juvenil, que depois foram para a seleção juvenil, né? Só para você ter uma ideia, a seleção infanto é até 19 anos, ou seja, são sub-19, né? São meninos com até 18 anos de idade. A seleção juvenil é sub-21, ou seja, são meninos até 20 anos de idade, ou seja, desses 92 que foram infantos, já foram 65 para a seleção juvenil, e desses 65, 26 acabaram na seleção adulta, né? E o que todos esses atletas selecionados eles apresentavam, né? Primeiro, um menor percentual de gordura, né? E um menor dobra abdominal, ou seja, isso já apresenta algumas características que esses atletas têm que ter para compor a seleção brasileira. Então, essas são algumas das características de os atletas que são convocados para a seleção brasileira, eles apresentam determinadas características. E isso é muito engraçado, né? Porque eu cheguei aqui na seleção brasileira em 2017. Meu primeiro ano de convocação foi em 2017 e eu era preparador físico da seleção brasileira sub-21. E aí, como é de praxe, eu já faço em todos os clubes que eu trabalho, né? Eu trabalhava nas equipes adultas, mas fazia isso também. Vou fazer uma avaliação desses meninos e vou ver, né? Aqui, junto com a CBV, deve haver um arquivo, né, que tenha os dados desse. A gente teve a geração mais vitoriosa do voleibol mundial nos últimos 10, 15 anos, né? Então, vou ver se eu consigo algum dado para comparar como é que estão esses meninos. E, para minha surpresa, não tinha muita coisa, né? Se fez alguma coisa, ficou com os treinadores ou preparadores físicos, a instituição não tinha, né? Então, eu comecei a buscar na literatura alguma coisa, achar alguma coisa na literatura que falasse de atletas da seleção brasileira, mas tinha muito pouco, né? Então, a gente meio que teve que começar a rastrear para poder fazer esse trabalho, né? Mas essa foi uma primeira característica que a gente achou. Em outros países também, procurando em outros estudos também, a gente viu que em países como a Grécia, a Austrália, apesar de não serem... A Austrália tem até, né, um pouco de tradição no voleibol, não em alto nível, mas universitário, assim, e não é um voleibol assim, a nível mundial de segunda linha, mas está sempre participando das competições. E o que esses estudos com atletas desses dois países encontraram? Que não havia uma diferença na massa corporal, ou seja, a composição, a massa, né, o peso dos atletas em jogadores que eram selecionados e que não eram selecionados, né? Mas, por sua vez, os que eram selecionados tinham uma maior estatura e um menor somatório de dobra, né? E o que os autores dizem? Que parece indicar que jogadores que têm uma maior estatura e um menor somatório de dobras eles conseguem ter um melhor desempenho e acabam
convocados para a seleção, participando, né, sendo selecionados para a seleção. Então, esse estudo também nos ajudou, né, nós já tínhamos uma ideia disso em função da estatura, mas essa relação da somatória de dobras, a gente não conseguia ter, né, nós não tinha essa ideia naquele momento, então a gente começou a ficar mais atento a essa situação. No que diz respeito à produção de força, que também é uma variável importante no voleibol, né? O atleta tem que ter força, tem que produzir força para saltar, para poder atacar a bola, para poder sacar, né? Em um estudo também mostrou que não existe diferença em jogadores de voleibol com melhor ou pior desempenho na força manual, na força de pressão. No entanto, né, a capacidade de saltar, a agilidade, a velocidade indicam melhores jogadores com melhores desempenho de quadra. Bom, aqui, né, a capacidade de saltar já era uma coisa que a gente esperava, né, em função de como o jogo acontece, mas, por exemplo, a agilidade, a velocidade não era tão claro para a gente. Então a gente tem que ficar atento a essas situações para poder montar um planejamento e uma avaliação para poder estruturar e tentar identificar os atletas em função dessas variáveis. E aí, além disso, né, a gente procurando mais na literatura, dentro de todos os artigos que a gente viu aqui, que não são muitos, o que a gente viu, né? Que a massa corporal e a força manual não são bons indicadores para a detecção de talento. Porém, menor percentual de gordura, maior estatura, capacidade de saltar, agilidade, somatório de dobras e velocidade é um bom indicativo. E baseado nisso, a gente montou um protocolo de avaliação para começar a ir nos campeonatos, né, de voleibol de categoria de base, né, não de seleções, e avaliar esses meninos a partir de um protocolo assim, né? Então, qual foi o nosso primeiro objetivo quando a gente criou esse modelo de avaliação? Primeiro, descrever o perfil dos atletas de voleibol nas categorias de base brasileira. A gente não tinha esse perfil, entendeu? Por exemplo, aí a gente ia num campeonato lá no Nordeste de escolas com meninos de 14 e 15 anos e fazia todas essas avaliações baseadas em estatura, algumas coisas de desempenho, dados antropométricos, dados de desempenho, e descrever. Primeiro vamos montar esse perfil, né? A partir desse perfil, tentar comparar com o que a gente tem dos atletas nos últimos anos, ou de dados com atletas da seleção brasileira, para ver como é que está essa relação de novos atletas para que eles possam servir a seleção brasileira, né? E aí, esse modelo de avaliação, ele começou como? Primeiro, baseado num histórico de treinamento. E por que a gente fez isso, né? Como esses meninos não estão o tempo todo aqui com nós na seleção brasileira, os que são convocados ou convidados, eventualmente eles vão ficar por aqui 3 meses, né, que é o período que a gente fica para as competições. Então, a gente precisa ter um histórico desses atletas, né? Um perfil antropométrico, né, como a gente viu ali anteriormente, questões de estatura, questões de composição corporal são importantes na detecção de talento. Então, a gente, dentro dessa avaliação, colocou alguns testes para avaliar o perfil antropométrico. O perfil de desempenho físico, né, a gente viu que salto, agilidade e velocidade também são importantes na hora de identificar quem realmente pode ser selecionado ou não, né? E aí, dentro dessa relação, a gente, com esse perfil, a gente pega quem são os selecionados e vai comparar com o que a gente está vendo no mundo todo, né? Quando a gente vai para as competições internacionais, existe um documento que as equipes apresentam para a competição, que tem dados ali como estatura dos atletas, peso, alcance de bloqueio, alcance de ataque. E a gente, com os dados desses nossos atletas, podemos comparar com o que tem no mundo todo. E quando a gente fala de histórico de treinamento, né, o que a gente queria, né, baseado numa anamnese, são 4 perguntas básicas, né? Quantos anos joga voleibol? Quantas vezes por semana treina a parte física? Quantas vezes por semana treina com bola? E se teve alguma lesão no último ano e qual lesão foi? E aí, assim, aparentemente parece ser perguntas bem simples, e elas são realmente muito simples, né? Mas elas têm como objetivo principalmente aquilo que eu falei anteriormente. Como esses atletas não ficam com nós o tempo todo, né? A gente precisa entender o que acontece com esse atleta antes dele chegar na gente, antes dele vir aqui para o centro de treinamento e passar a treinar com nós, né? Então, a gente saber quantos anos ele joga voleibol é importante, e aí a gente cita que isso aqui a gente já começa a cruzar
com as informações técnicas, né? Tu imagina que um técnico está vendo um jogo de um menino lá e ele acha, oh, esse menino é interessante, esse menino ele tem uma técnica boa, ele consegue ter um perfil físico interessante, e tu vai ver quantos anos ele joga 1 ano só, opa, ele tem uma base para crescimento de treinamento bastante grande ali, né? Então, essas coisas começam a chamar a atenção dos treinadores para, na hora da gente realmente ver quem é que vão ser os atletas convocados, a gente possa ter uma melhor identificação. Quantas vezes treina a parte física numa semana é importante também, porque a gente consegue ter uma ideia de como é que a gente vai ter que direcionar esse atleta para o treinamento, caso ele seja convocado, né? E aqui no Brasil a gente tem uma questão bem interessante no que diz respeito às categorias de base, né? A gente tem clubes muito estruturados, que são os clubes grandes, que participam da Superliga, que têm estrutura e usam a estrutura das equipes de Superliga para treinar essas categorias de base. Então, eles têm treinamento físico várias vezes por semana, de 4, 5 vezes por semana, em equipamentos de musculação ou academias, né, para aquilo ali, enquanto tem os meninos lá que estão num projeto um pouco mais modesto, que muitas vezes nem fazem a parte física. E quando esses meninos são convocados, eu não posso ter o mesmo trabalho físico para um menino que já tem um ritmo de treinamento de parte física, por exemplo, de 4, 5 vezes na semana, para um menino que muitas vezes ele nunca entrou numa academia. Então, logicamente, eu vou querer a melhora da performance dos dois, mas esses aqui que já têm mais experiência, muito mais voltado para uma questão de desempenho, enquanto esses outros meninos muito mais para uma questão de aprendizagem. Primeiro eu vou ter que ensinar eles a treinar para depois cobrar uma melhora muito grande de performance. E muitas das vezes esses meninos também, para a gente não ser injusto, a gente sabe que o desempenho para quem já tem uma base de treinamento, para quem já não tem uma base de treinamento é diferente. Então, até para nossas expectativas de rendimento é importante saber. Então, é importante a gente perguntar quantas vezes esses meninos treinam para poder fazer esse diagnóstico e saber onde é que a gente pode chegar com cada um, né? A relação do treinamento com bola é muito semelhante, né? Só que é muito mais voltado para a parte dos treinadores. Eles tem um menino que treina 1, 2 vezes por semana, ele provavelmente ele vai apresentar um pouco mais de falha nas questões técnicas. Então, aumentando um pouco o volume de treinamento desse menino, pode ser que ele melhore. Então, para a gente poder fazer uma avaliação mais justa, né, do desempenho de cada um, é importante a gente saber essas questões. E se teve alguma lesão no último ano e qual, é para a gente entender como é que é o comportamento, né, e para entender o que acontece nos clubes de uma maneira geral, né? E aí, dentro disso aí, a gente já faz há 4, 5 anos, a gente tem um banco de dados aí com mais de 2.000 atletas, e a gente pode dizer, por exemplo, que um dos fatores predominantes para os atletas se lesionarem mais é uma diferença muito grande do treinamento da parte física com o treinamento com bola, ou seja, o que acontece na maioria dos clubes? Os meninos treinam 5 vezes por semana com bola. E a média de treinamento por semana é 4 a 5 vezes com bola. E a média de treinamento por semana da parte física é 2 vezes por semana. Existe uma discrepância muito grande. Isso faz com que o que aconteça, o atleta ele não está preparado para aquela carga de treino com bola, porque não existe uma preparação física adequada que o prepare para aquilo, para suportar aquela carga, né? Então, a gente consegue ver que aonde existe uma diferença muito grande dessa relação treino com bola e parte física, existe um maior número de lesão, né? E isso aí mais para frente é uma coisa que aqui na CBV a gente está tentando criar um programa para tentar minimizar isso de alguma forma. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, como é que é o relatório que é feito, né? Esse relatório aqui, ele é feito por mim e pelo Pedro Schons, que é um colega meu de doutorado aí da URGS também, né, que ele me ajuda nessas avaliações. No ano que eu trabalhei na Polônia e não pude vir para o Brasil fazer as avaliações, ele que ficou fazendo. Então, a gente consegue criar um relatório que é enviado para os treinadores e fica como banco de dados na seleção brasileira. Então, aqui a gente tem uma relação dessa anamnese em relação ao tempo de prática, ao tempo de treinamento físico por semana, ao tempo de treinamento com bola por semana nas competições que a gente avaliou, né? O CBS Sub-19, o CBS, para quem não sabe, é o Campeonato Brasileiro de Seleções, é o estado do Rio Grande do Sul contra o estado de Santa Catarina, contra o estado de São Paulo. Então, os estados que têm os seus atletas formados ali montam uma seleção e jogam esse campeonato que é aqui em Saquarema.
Aqui também, né, a gente consegue ter de evolução de um ano para o outro, né, das mesmas variáveis, né? E aí a gente começa a ter alguns parâmetros bem interessantes, né, do como é esse comportamento ao longo do Brasil, né? Então, o que a gente sabe? Que no Norte, Nordeste e Centro-Oeste existem atletas com menos experiência, né? Ou seja, são atletas que estão jogando voleibol há menos tempo, e tem menos também treinamento físico envolvido, ou seja, eles treinam muito com bola, mas treinam um pouco com treinamento físico, enquanto que no Sul e Sudeste a carga de treino é maior, né? E aí, o que acontece na Por que aquilo? Deixa eu voltar só para mostrar o porquê que acontece isso. Aonde tem mais dinheiro é na região Sudeste e Sul, né? Ou seja, onde os clubes que têm mais dinheiro, têm mais suporte para poder estruturar esses atletas. O que acontece? Quando surge um atleta bom no Norte, Centro-Oeste e Nordeste, esses clubes vão lá e puxam ele. Por que vão lá e puxam ele? Porque eles têm estrutura de dar uma moradia para esses meninos, para dar uma alimentação. Então, o que acontece? Esse menino mal surge na região dele, ele já vem para o Sul, Centro-Oeste, e aí ficam no Norte e Nordeste aqueles meninos que têm menos experiência. Acabam que esses meninos acabam ganhando experiência não na região deles, né? E na carga de treino também é muito grande, porque é onde tem os clubes também que disputam a Superliga, e aí se cria um modelo de treinamento muito parecido com equipes adultas. Então, o volume e a carga de treinamento é muito maior nessas regiões. No que diz respeito ao perfil antropométrico, né, a gente analisa peso, estatura e envergadura, né? O peso e a estatura, né, para a gente ter uma ideia de massa corporal, a estatura, né, como a gente sabe, no voleibol é importante, e a gente usa isso aí para comparar, né, com os atletas que a gente tem e para poder também ter um controle maturacional. A gente sabe que a estatura, né, se acompanhada ao longo dos meses de um ano, a gente consegue ter uma ideia em que momento da maturação esse atleta está, então é importante para a gente ver isso aí. E também comparar com o resto do mundo, né? Em atletas de voleibol do resto do mundo. Então, aqui está uma escala, a gente fez uma avaliação das seleções brasileiras que disputaram os mundiais no ano de 2005, 2007 até 2019, e a gente consegue ver o que acontece, né, como é que está esse perfil ao longo dos anos. E aqui também a gente consegue ver a estatura do Mundial de 2019, do primeiro, do segundo e do terceiro colocado, né, de todos os mundiais, né, de 2005 a 2019. Então a gente consegue ver, as seleções que estão ganhando o principal campeonato no mundo, eles estão apresentando uma estatura determinada. Então a gente consegue ter um parâmetro para ver como que a gente está em relação ao mundo, né? Ao controle maturacional, como eu tinha dito anteriormente, né, se a gente faz consegue fazer um perfil ao longo do ano, vendo a estatura desse menino, né, por bastante tempo, a gente consegue ter uma ideia da maturação, porque a gente sabe como é que é o comportamento ao longo dos anos e como é que é o ganho de centímetros por ano. Então, ali, com isso, a gente consegue identificar se o menino ele vai ter uma maturação, se ele está num período de maturação precoce, ou se está na maturação dele normal, ou se ele vai ter uma maturação tardia. Isso é importante para quê? Para a gente poder saber, não, esse menino é interessante, porque ele já tem um bom desempenho físico, mas a maturação dele ainda vai desenvolver mais. E muitas vezes a gente pega um menino que ele é um fenômeno na categoria dele, na idade dele, né? E, mas ele é muito bom, ele é muito melhor que os outros. O que acontece na realidade? Não é que ele é muito melhor que os outros, ele acabou tendo uma maturação de estatura, uma maturação de força muito grande, e ele acaba se sobressaindo em relação a esses atletas. E aí o que acontece? Ele atinge um platô muito cedo, fica estabilizado naquilo ali, os outros vão melhorando e chegam no nível dele e muitas vezes passam, né? Então, para a gente poder ter esse controle, esse acompanhamento, a gente fica atento a esse tipo de coisa. E como a gente acaba avaliando esses meninos em vários campeonatos ao longo do ano, a 3 a cada 4 meses, a gente consegue criar um banco de dados e ver como é que está a estatura deles ao longo de um ano. Se está crescendo, se cresceu 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, e a partir disso a gente tenta montar esse perfil para poder identificar de forma mais clara quem realmente possa ser, esse menino aqui, ele já tem 2 metros de altura, mas ele não chegou no pico maturacional dele ainda, ele vai ser maior, como já aconteceu com nós, né? A gente tem um menino aqui que ele tem 2,14 metros de idade, quando a gente começou a avaliar ele
com 14 anos de idade, hoje ele tem 16 para 17 para 18, ele já tinha 2,5, e como a gente tinha avaliado ele 8 vezes num ano, a gente conseguiu montar o perfil, essa curva que vocês veem aqui, a gente conseguiu montar e ver, opa, mas espera aí, ó, ele com essa idade, ele está tendo esse crescimento, ele vai crescer muito mais, ele vai ter um crescimento maior. Dito e feito, ele chegou a 2,14 m, né? Mas isso foi graças a esse monitoramento que a gente vem fazendo ao longo dos anos. A envergadura, né? A envergadura ela é interessante pelo seguinte aspecto, né? De uma maneira geral, o que a literatura mostra é que a envergadura ela é muito semelhante à estatura, né? Então, se eu tenho um atleta de 2 metros, é bem provável que a envergadura vai estar muito perto dos 2 metros ali, ou 1,98 m, ou 2,01 m, 2,02 m, né? Então, essa relação de igualdade, né, é interessante. Porém, no voleibol, a gente busca o quê? Meninos que têm uma envergadura maior, né? Ou seja, você imagina um menino que tem 2 metros de altura e tem uma envergadura de 2,10 m, por exemplo. E é muito comum da gente encontrar isso, né? Esse menino, no momento, né, nas ações, principalmente de bloqueio e de ataque, ele, além de ser alto, ele vai conseguir dar um alcance ainda mais alto em função dessa envergadura, que, logicamente, ela não vai estar na horizontal, mas ela vai estar na vertical e vai fazer com que ele tenha ainda mais vantagem, né? Então, essa é uma variável que a gente cuida também, e cada vez mais tem sido comum aparecer meninos que chegam a ter até 15% a mais de envergadura do que a estatura, e isso realmente faz muita diferença. E não só nos atletas que atacam, então a gente pensa muito nos caras que atacam ali, bloqueiam, mas nos líberos também, né? Que como os líberos usam muitos braços para defender, um atleta que tem uma envergadura maior, que consiga ocupar uma área maior para tentar defender uma bola, ele vai ter uma vantagem também. Então, a gente também já está observando esse tipo de comportamento nos líberos, né? No que diz respeito à envergadura, também a gente faz, né, o que a gente chama aqui no primeiro quadro, a envergadura de bloqueio e a envergadura de ataque, né? Então, vocês viram que ele está numa situação, num padrão de movimento ali, numa posição muito semelhante que é feito o bloqueio, né? E aqui o de ataque. E isso aqui vai servir para quê? Quando eu fizer os testes de alcance de bloqueio e de ataque com esse mesmo equipamento aqui, só que mais alto, onde eles têm que saltar, eu pegando a altura que eles alcançaram saltando e a altura da envergadura, eu consigo ter uma noção de quanto eles estão saltando, né? Para fazer o bloqueio, para fazer o ataque. E isso, né, não preciso dar muita explicação, é extremamente importante para o voleibol, né? Aí agora nós vamos para os testes de perfil de desempenho, né? O alcance de ataque e bloqueio, o salto de ataque e bloqueio, agilidade e velocidade de 10 metros, né? O alcance de ataque e bloqueio, todos esses testes também, de uma maneira geral, a gente usa para comparar eles, né, em relação a outros atletas e entre eles mesmos, para ver quem são os melhores e quem tem as melhores marcas, né? E também, de uma forma geral, poder comparar com o resto do mundo, como eu tinha falado anteriormente, né? Porque, principalmente, o alcance de ataque e bloqueio é um dado que, quando a gente vai para os mundiais, a gente consegue ver como é que as equipes estão saltando, porque esse é um dado obrigatório que as equipes têm que apresentar, né, quando vão jogar as competições. Então, a gente consegue ter como é que está o nosso comportamento a nível nacional e o que esse comportamento a nível nacional ele representa a nível internacional, né? Então, a gente consegue fazer esse balanço, poder identificar, porque a gente vai... Isso, ele é um indicativo bastante claro de como é que vai ser o nosso desempenho, né, nas competições, né? Não tem jeito, a gente sabe que isso é um fator determinante e as equipes que ganham, elas têm uma condição de terem atletas mais altos e com atletas com alcance de ataque e bloqueio mais alto. E esse acompanhamento, né, que é feito ao longo das temporadas também, né? Então, para o teste de ataque, o teste de alcance de ataque de bloqueio, né? Aqui tem um videozinho que eu vou mostrar como é que faz, tá? Deixa eu ver se ele vai rodar. Aí rodou. Então a gente melhorou agora, tá? Isso era como era feito antigamente, a gente comprou aquele equipamento ali, mas esse vídeo é importante. Eu gosto de mostrar que é para ver o nível, né? Esse é um atleta que com 16 anos de idade alcançou a 13,89, né? E esse aqui é o menino que eu falei para vocês, né? Que tem 2,14 também. Aqui, nesse momento, ele tinha 2,05 metros, se não me falha a memória. E aqui é ele fazendo o que a gente faz
de alcance de bloqueio, né? Então, essas duas ações, elas servem para a gente ter uma ideia de desempenho dele dos dois principais ações motoras dentro do voleibol, que é o ataque e bloqueio, né? Mais de 80% das ações de ponto, né, que geram ponto no voleibol, são oriundas do ataque e do bloqueio. Então, é extremamente importante para quem vai ser atleta de voleibol a gente ver como é que é o desempenho deles nisso aí. Esse é o equipamento novo que eu falei para vocês, tá? Que a gente faz agora. Esse aqui é o Isaac, tá? Que é um atleta da seleção adulta, foi para a Olimpíada agora. Só para vocês dizer que nesse equipamento fica bem melhor, né, de fazer, né? Então o teste, então, e aqui só para vocês verem como funciona essa questão. Aqui a gente tem um atleta do adulto e aqueles outros dois do vídeo ali. Esse aqui que hoje já é juvenil e esse aqui que ainda é infanto. Aqui que já estão treinando com a adulta, fazendo parte desse processo que eu já falei para vocês de tá sempre apresentando e proporcionando à seleção brasileira ter atletas novos com a possibilidade de já estar treinando, integrando e participando das competições como adulto, mesmo não sendo adultos, né? E aí, a questão do relatório, também a gente consegue fazer um relatório muito semelhante no que diz respeito ao alcance de bloqueio, ao alcance de ataque nas competições, né? E aí a gente consegue fazer essa comparação que nem tinha dito anteriormente, né? E da mesma forma com as seleções, por exemplo, isso aqui é o comparativo do Mundial de Sub-19 que a gente jogou na Tunísia, né? Aqui está por colocação, esse que foi um campeonato que a gente terminou em 9º lugar, então aqui está por colocação Itália, Rússia, Argentina, e aqui está o alcance deles, e a linha vermelha é o nosso comportamento. Então a gente pode ter uma ideia de que, no que diz respeito ao alcance de ataque, alcance de bloqueio, em relação às 3 equipes que chegaram no primeiro lugar, a nossa equipe tinha um nível bom, não foi... a gente está dentro do padrão internacional, isso serve para a gente ter essa identificação. Né, a questão do alcance dos saltos de bloqueio de ataque é isso, né? Então, com a altura desse envergadura de bloqueio e a altura do salto de bloqueio, eu consigo ver o quanto é que ele está saltando. É a mesma coisa no ataque. E a partir disso aí, ao longo da temporada, a gente vai vendo como é que vai sendo o perfil dele e como é que vai melhorando essa performance, né? Então a gente usa isso para ver ao longo dos campeonatos como é que está sendo. Tem muitos meninos que ficam do início ao final da temporada sem melhorar, em 5, 6 avaliações, aí tu vai buscar alguma coisa lá, tu vai ver, ou ele tem pouco treinamento de parte física, ou ele se lesionou muito naquele ano, então a gente sempre fica atento a essas condições. Opa, por que esse menino não está melhorando? O que está acontecendo aqui? E a gente busca entender essa situação. O outro é o teste de agilidade, que aqui está um videozinho mostrando para vocês como é que ele faz, né? A gente faz com tapete de contato, né? A hora que ele saiu do tapete de contato, dispara o cronômetro, ele tem que tocar nos cones, né? Então tem troca de aceleração, troca de direção, aceleração, desaceleração. E assim, esse teste é um teste que está sendo muito questionado na literatura, porque ele parece ser pouco ecológico, assim, né? É muito difícil a gente ver um esporte, alguma modalidade esportiva que vai ter um tipo de movimento semelhante a esse aí. E aí, assim, a gente, para poder entender um pouco melhor o que a gente fez aí, foi fazer esse teste, foi fazer uma análise, por exemplo, das situações mais normais com o voleibol, que era deslocamento de bloqueio, ou seja, o atleta parado ali, ele tem que dar passada lateral ao longo da rede para fazer um bloqueio numa ponta ou para o outro lado, e a gente descobriu uma correlação bem alta desse teste com os atletas que apresentam melhor deslocamento de bloqueio. O que isso quer dizer? Que os atletas que conseguem deslocar da posição deles para outra para bloquear uma bola na rede, eles apresentam um bom desempenho nesse teste também. E a partir disso aí a gente continua fazendo ele, né? Porque a gente conseguiu ver que apesar do gesto motor em si não ser igual, o perfil fisiológico de aceleração, desaceleração e troca de direção, ele tem uma correlação e ele apresenta uma possibilidade de utilização e dizer, opa, esses meninos que apresentam uma melhora, uma melhor resultado nesse teste, também vão apresentar determinados resultados melhores em situações de jogo. Um teste de 10 metros de velocidade, né, que na realidade 10 metros não é nem velocidade, é aceleração, né, a gente busca ali fazer com que o menino corra o mais rápido possível em 10 metros, isso é uma ideia também, né, baseado naqueles modelos de outras avaliações que identificaram atletas selecionados, né.
Como é que são feitas essas avaliações, né? Em jogos escolares, né? Tem os jogos escolares brasileiros, então é onde a gente vai jogar. Por exemplo, esse ano a gente vai ir, eu acho que em Aracaju, no Nordeste, a gente vai ir lá ver esses jogos, então a gente vai avaliar mais de 1.000 atletas, provavelmente em uma semana, 2 semanas. O Campeonato Brasileiro de Seleções, né, que é aquele que eu falei anteriormente, são os campeonatos de estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Norte. A Taça Paraná, que é o principal campeonato de categoria de base também, né, é um campeonato que é organizado por um grupo de treinadores em Curitiba, no estado do Paraná, e ali vão muitas equipes, tem mais de 1.000 atletas lá, e a gente vai lá avaliar eles também, e o Campeonato Brasileiro Interclubes, que é o CBI, né, que são esses clubes grandes, que tem os campeonatos deles ali, que eles fazem parte desse CBI, a gente também vai avaliar. Em quais categorias, né? Sub-15, Sub-17 e Sub-19. Isso aqui é para vocês verem como a gente começa muito antes, né? Então, por exemplo, a gente começa a avaliar esses meninos 4 antes da primeira possibilidade de entrada deles da seleção. Eles só vão entrar na seleção brasileira efetivamente com 19 anos. Mas quando eles têm até 14 anos, até 16 anos, a gente já está de olho neles, para quando a gente tiver que fazer a primeira convocação aqui dos convidados, que normalmente gira em torno de 40 atletas, a gente já tem um bom número de informações sobre eles, né? E aqui, para vocês entenderem um pouquinho como é que é feito isso, né? Desses jogos todos aqui, normalmente por ano, são avaliados 1.000 atletas, né? Aí da avaliação desses 1.000 atletas, 40 são chamados para um laboratório que é pré-convocação, na realidade, né? A gente chama 40 meninos para eles ficarem aqui num período que gira em torno de 15 a 20 dias, aí é que eles treinam, são avaliados, aqui a gente acrescenta umas outras avaliações para poder fazer com eles, os treinadores observam eles, e a partir desses 40 do laboratório, a gente convoca 20 que efetivamente vão fazer parte da seleção brasileira e vão entrar no processo de treinamento para as competições, que é ou sul-americano ou mundial. E desses 20 que são convocados, efetivamente quem vai para a competição são 12 atletas. Então vocês podem ver que é um funil bastante grande, né? Existe uma diferença muito grande dos 1.000 que começa a ser avaliado por 12, e o nosso objetivo é cada vez aprimorar mais essas avaliações para que a gente consiga ser justo nisso aqui e erre o mínimo possível, né? A margem de erro para te convocar um atleta aqui de 1.000 que tu começa a avaliar para 12 que efetivamente vão é muito grande. Então a gente, nesse sentido, está o tempo todo tentando evoluir para melhorar essas avaliações. E quais são os próximos passos, né, que a gente tem nesse processo aí de avaliação, de poder melhorar, que nem eu falei para vocês, né? A primeira delas, né, faz parte de um estudo de doutorado do meu colega aí, o Pedro Schons, aí, né, que também foi orientando de mestrado do professor Tartaruga, que é uma análise estatística discriminante. O que a gente fez? Daqueles 1.000 atletas, dessas avaliações todas que eu mostrei para vocês, daqueles 1.000 atletas que tem ali, o que separa o resultado desses 1.000 atletas para os 12 que realmente foram convocados, né? O que é diferente neles? E a partir disso aí, identificar para a gente poder melhorar. Bom, o que realmente fez diferente para os atletas que foram convocados foram tais e tais avaliações. A gente já tem, tá, de 1.834 atletas que a gente avaliou, que é do doutorado desse meu colega, e a gente avaliou com os 12 que foram para o Mundial de 2019, a gente já tem uma resposta, e em função disso, a gente já vai mudar, né, um pouco da avaliação. Por exemplo, aquele teste de 10 metros de velocidade ali, a gente viu que ele não é um bom indicativo, ele foi o pior variável para dizer, os atletas que foram selecionados para os 12, eles não, a velocidade de 10 metros não é um bom indicador para ele. Então, as avaliações que a gente vai fazer esse ano, a gente já não vai fazer mais aquele teste, vamos incorporar alguns outros para tentar entender se fazem mais sentido ou não. Por exemplo, mas teve outros, por exemplo, alcance de ataque e agilidade, foram testes que deram, né, estatisticamente falando, de 12, 11 atletas que te apresentaram, que foram convocados em relação aos 1.000, tiveram os melhores resultados de alcance de ataque e de agilidade. Então, a gente começa a entender a partir disso e começa a dar uma atenção melhor, né, para determinados resultados em relação a outros.
capacitar os treinadores e preparadores físicos para fazer essas avaliações, né? Nos próprios clubes. A gente vive num país muito grande, é muito difícil a gente ir para o norte, para o nordeste o tempo todo, até mesmo para o centro-oeste. Então, a partir dos resultados dessas avaliações, a gente poder entender o que precisa ser melhorado, e a partir de uma plataforma digital, a gente poder capacitar esses treinadores ou até mesmo presencialmente, né? A gente vai num estado, o estado organiza que os treinadores vão lá e a gente faça workshops e treinamentos com esses treinadores e preparadores físicos, porque a gente tenha mais informação, né? O objetivo disso é a gente poder ter mais informação para poder acompanhar melhor esses meninos, mesmo não estando presente. Essa plataforma digital, né, que seria uma de alimentação e divulgação, ou seja, o cara está lá no Amazonas, Manaus, e tem um timezinho de vôlei dele, ele vai entrar no site da CBV, vai fazer um cadastro da equipe dele, vai colocar os jogadores, ele pesou tal dia, fez a avaliação antropométrica, fez teste de salto, colocou os dados lá, e isso vai aparecendo para a gente, e se surgir alguém interessante lá, a gente já começa a ficar de olho, opa, esse menino aqui, ele tem um resultado interessante. E da mesma forma, uma contrapartida, né, esses treinadores terem os resultados dos atletas, né, e aí não precisa ser nominalmente, né, a Seleção Brasileira de Voleibol Sub-19 do que diz respeito ao alcance de ataque, ao alcance de bloqueio, apresenta os resultados de, bom, os meus atletas estão no nível abaixo desse, estão acima de, opa, eu tenho um atleta aqui que tem um nível interessante, está perto do que acontece para atletas que são convocados para a Seleção Brasileira. E, melhorar, né, essa troca de informação para que esse processo de detecção de talentos ele seja mais efetivo, né? Deixar claro, né, que isso só pode ser feito porque é uma parceria entre a Confederação Brasileira de Voleibol e o COB, né? Então existe um custo financeiro para fazer isso e um custo de equipamentos que a gente está comprando também para poder realizar essas avaliações, né? Então é importante que a Confederação Brasileira de Voleibol apoie essas ações, né? A gente tem a nossa gerente de seleções aqui, que é a Júlia Silva, que ela dá total apoio para a gente, e quando eu não estou aqui ou quando eu preciso levar alguém, eles levam, não tem problema nenhum. Então, e o Comitê Olímpico também, que de certa forma patrocina e ajuda financeiramente a essas ações, né? Queria agradecer aqui todos, né, vamos terminando a apresentação por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um abraço. Muito bem, pessoal. Deixa eu ver aqui, voltando. Muito legal essa experiência. O Pedro Chons faz doutorado atualmente com o professor Cruel, né? A gente tem essa colaboração aí nessa parte do esporte que eu comentei para vocês na aula passada, né? E o Pedro Chons terminou de publicar faz algumas semanas, terminou o mestrado dele, era lá no programa de ciências pneumológicas, que eu sou credenciado no Clínicas, né, na parte de marcha, e ele sempre foi um cara voltado para o treinamento esportivo, e aí ele se colocou nesse dilema, né, professor, mas eu estou num programa dentro do hospital, né, e ele conseguiu me convencer, disse, a gente tinha uma linha ali sobre caminhada e tal, que a gente vem publicando várias coisas com doenças respiratórias, e ele me convenceu a fazer um estudo com saltos, né, era com pacientes com DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença bem comum e tal, e foi muito legal de ver, porque no início, assim, até acho que é uma outra experiência nossa que mostra o potencial da educação física em vários lugares, inclusive no SUS, assim, e é muito mal aproveitado, né, já deixo claro. A gente tem há anos que a gente entrou ali na pneumo, né, no serviço de pneumologia do Hospital de Clínicas, e a gente tem revolucionado assim, o trabalho lá. Para vocês terem ideia, lá o trabalho era, há uns 5 anos atrás, era feito quase tudo em cicloergômetro por causa da segurança dos pacientes. Era uma visão médica, assim, de que qualquer coisa, cicloergômetro para eles. E era tipo aspirina, sabe? Faz aquilo 3 vezes por semana, 30 minutos. Né, que não te canse muito e tal, porque eles têm um problema da falta da dispneia, né, a sensação de falta de oxigênio, então tudo era assim subaproveitado, né,
E aí a gente começou a modificar, inserimos lá, resumindo assim, né, inserimos hoje treinos de caminhada mesmo, que tem uma funcionalidade muito melhor para esses pacientes, assim, as melhoras cardiorrespiratórias se notam em testes funcionais muito melhor do que antes, do que era feito antes, por causa do baixo controle, não é só porque que a caminhada é muito melhor, é porque agora nós controlamos bem a intensidade de esforço e tal, e também por causa do efeito da caminhada, né, que tem essa funcionalidade melhor. Mas aí ele, voltando para o Pedro, ele me convenceu a fazer estudos com saltos. Só que vejam só, para colocar caminhada já foi difícil, porque, por exemplo, eles começam a ter a falta de ar e eles começam a movimentar muito o ombro, assim, né, quando tem a falta de ar, e eles têm uma instabilidade grande, porque toda a função de braços, que é para equilibrar, etc., eles começam a modificar o padrão de marcha, resumindo assim. Então já era um perigo, assim. Nós conseguimos convencer que o trabalho era seguro, inclusive era muitas vezes melhor, dava melhor resultado caminhando, porque no fim das contas eles usam no dia a dia a caminhada, né? Então a coisa andou bem, mas foi difícil. Imaginem saltos, né? Primeiro o pessoal até nos negou, assim, não tem como, isso aqui é perigoso, não se pode, imagina, é paciente, uma visão assim. Aí devagarinho a gente foi convencendo, fazendo pilotos e tal, e conseguimos fazer o mestrado do Pedro com isso. Só para resumir, assim, ele conseguiu inserir esses saltos, que depois ele continuou, né, no vôlei e tal, no doutorado, e deu muito resultado, até foi ao contrário. Hoje se vê que o treinamento esses, que possivelmente até o HIIT, isso é outra coisa que a gente quer estudar, mas treinamentos mais anaeróbicos possivelmente são melhores para eles, porque eles quase que não têm problema de saturação de oxigênio e a falta de ar. É uma coisa meio óbvia agora falando, né? Mas na época era difícil convencer os médicos. Não, o potencial é grande, porque afinal não até tem essa questão, né? Claro que tem suas restrições, como qualquer treino, né? Um treino mais anaeróbico, a gente sabe que não é completo também, né? É o que eu falo dos HIIT também, que o pessoal usa como se fosse aspirina também, como se fosse... Não é assim, tem limites de adaptação para certas coisas. Agora, tem um baita potencial de treino, né? E hoje o DPOC, a gente conseguiu inserir esse estudo, publicamos uma revista internacional importante e tal, e assim, foi um trabalho só, digamos assim, mais de viabilidade e de relações com parâmetros clínico-funcionais, que a gente chama, desfechos primários de saúde, e foi muito bom. Que mostra, assim, os pacientes mais avançados têm menor potência de salto, os que treinam um pouco mais têm melhor, então é um indicador também, mas certamente é um potencial método de treinamento para ele, só que faltam estudos agora mais de longo prazo mesmo, né? Então é um campo aberto que a gente abriu aí com muita possibilidade, assim, muito interessante. A gente fez depois pilotos e alguns treinos mesmo. Meus alunos começam a trabalhar com isso, né? É um campo muito grande, é o que eu digo para vocês. Tanto o Parkinson quanto as doenças pulmonares, assim, respiratórias, elas são extremamente interessantes, assim, para quem quer eu acho que os personal, coisa assim, acho que vocês têm que se preparar para essas condições também, porque não é um caso a mais, né? Tem cada vez sido, assim, quando a gente pega um idoso, é difícil que ele venha sozinho, ele sempre vem com alguma coisa, né? E vocês têm que estar prontos para isso e se preparar para isso, que eu acho que é o problema da educação física. Não dá para fazer aquela coisa de academia, né, que eu falo para vocês, botar todo mundo a fazer 3 de 15 na tabelinha ali, não dá. A gente tem que periodizar, a gente tem que individualizar e tem que entender essas questões, inclusive até trabalhando junto com os físio, etc., para conseguir fazer bem esse trabalho, porque não é um caso isolado, né? Cada vez a gente vê mais e cada vez mais jovens também com restrições. Nós temos esse problema também da vida, estilo de vida sedentário, estressante, cada vez maior, então a gente tem que estar pronto para isso. Tá? Mas fecho parênteses aqui, voltando. Aí o Pedro Schons foi fazer o doutorado, agora com o Cruel, e junto com o Berriel, nessa linha que a gente abriu. Ontem eu passei um bom tempo conversando até com o Marcelo Francoviac, que é o treinador que está na França agora, e era o auxiliar do Renan Dalzotto, e foi o cara que me apresentou lá, o Berriel. Tem uma amizade de vários anos, assim, está muito bem lá e tal. A gente já combinou de se visitar e até de trabalhar junto. Eu apresentar alguns franceses que trabalham com saltos, etc., para inserir nas avaliações dele lá.
E aí a gente fortalecendo também essa nossa ciência do esporte junto com pesquisa e treino na vida real, né? Não no tubo de ensaio, como a gente diz, né? No mundo real mesmo. Tá? Isso é super importante, queria dizer para vocês. E o trabalho é bem feito, queria dizer isso. O caso do Marcelo, ele estava recordando, assim, eu comentei para ele que eu uso ele muito como exemplo para algumas coisas, e ele foi reforçando, cara, realmente, por exemplo, trabalho social junto, ele só aceitou trabalhar lá na França porque o local tinha um projeto social muito grande, né? E eles, inclusive, estavam querendo fazer pouco, e ele disse, não, para mim é uma condição que seja uma ferramenta muito importante, porque a gente sabe que projetos duradouros que dão certo no alto rendimento tem que ter um pano de fundo social, né? Então, cada vez mais reforçando aquelas coisas que a gente conversa. Não adianta só pensar no treino, a gente tem que pensar na comunidade também que está envolvida, etc. Quem não pensa assim, tem muito treinador que é assim, né? Não, eu sou frio, eu só quero saber do meu atleta, não quero mais saber de nada. Quase sempre esses caras têm experiências muito ruins, porque não conversam com a comunidade, daqui a pouco são mandados embora, perdem espaços, etc. E a gente tem que desenvolver isso. Agora, ali, especialmente no vôlei, né, o Berriel mostrou vários elementos muito simples, né? O legal é mostrar para vocês, gente, que assim, ó, vocês viram, por exemplo, o teste de salto, ele falou do equipamento novo, que chamou a atenção até da simplicidade que é um monte de pino bem colocado, provavelmente limpo, com alguma coisa a mais, mas assim, gente, olha aqui o método antigo. O método antigo é o mais antigo que a gente tem. Simplesmente suja o dedo de giz do guri e salta na parede. E ali está ali a medida, sabe? A gente tem cada vez, assim, isso comprova que a gente tem menos desculpa para fazer as coisas bem feitas. Então, teste do quadrado, que há anos eu conheço, lá desde que eu era estudante eu aplicava como bolsista, eu auxiliava, eu era do professor Cruel, mas sempre estava em outros grupos de pesquisa, interagindo. Então, eu fui mais de uma vez para Parobé lá, ficar uma semana avaliando com o professor Gaia, no antigo Proesp, né? Agora é Prodesp, eu não sei, eu sempre troco. Tá? É o projeto que agora a professora Annelise Gaia toca, que é lindo e tal. Está lá o teste do quadrado de agilidade. Tem crítica? Não. Tudo bem, então vamos trocar ou não? Vamos estar atento ao que a literatura traz. Né? Então, vejam só, tem aplicação já para uma parte específica do vôlei. Então, quem está trabalhando com isso, atenção, porque a gente tem o olho, né? O treinador está sempre olhando o que está acontecendo, mas a gente tem que ver o que a ciência está nos dizendo também. E, às vezes, é trocar um teste do quadrado por um outro teste de vai e vem. São coisas simples. Assim, o limite não é quase sempre não é dinheiro. O limite é conhecimento. Né? O limite é conhecimento. Não tem várias coisas que a gente consegue fazer bem e não adianta. O limite é o que a gente está atento e energia que a gente bota para estar sabendo o que está acontecendo na literatura, se atualizando, né? Isso é bem importante. O Berriel mostrou ali, que vocês viram, a maioria das avaliações muito simples. Depois tem outras laboratoriais que tem um pouquinho mais de profundidade que ele até não falou. Você vê que ele fez uma fala bem para mais externo, assim, mas eu vou comentar para vocês. Uma das coisas que a gente tem avaliado, que é um pouco mais mecanístico, acho que eu já comentei até, mas só para dizer para vocês que é um dos caminhos que a gente está abrindo mesmo para tentar ver o poder discriminante, preditivo de desempenho e até no processo de vários anos, né? Que é sobre os saltos, né? É sobre os diagramas força-velocidade ou potência-velocidade. Hoje, para vocês terem ideia, depois quando a gente falar de treinos de força rápida, a gente vai voltar a falar disso. Tem aplicativo do meu colega lá do Mohan, que ele fez com os espanhóis, com o professor Balsalobre, tá? Balsa com L, Balsalobre, mas bem assim como se escreve tudo junto, é um sobrenome dele, Carlos Balsalobre. Esse cara construiu vários aplicativos que estão à venda, que são muito baratos, embora, sei lá, né, eu nem quero fazer também merchandising, mas é $10, é uma coisa barata, assim. Mas para ver, a gente tem acesso, não é uma coisa impossível. E com esse aplicativo, a gente consegue fazer um sistema de avaliação de saltos. Inclusive, tem aluno meu que usa há anos esse sistema, eles usam o aplicativo que se chama MyJump, tudo junto, MyJump em inglês, assim, desse Balsalobre. Se você procurar na internet, vocês vão achar bem rápido, assim. Que é muito barato, e ele há anos avalia os alunos dele na escola pública, uma escola estadual aqui em Porto Alegre,
onde ele participa de campeonatos regionais, ele faz um sistema até do esporte também voltado para a educação física, respondendo, não só colonizando, não é só para fazer vôlei pelo vôlei, mas dentro também, integrando muito com as disciplinas, etc. Avaliando o quê? Desse aplicativo, né, que é um celular com câmera, tá, que é o que precisa, tá? Ele consegue avaliar se o aluno tem desequilíbrios entre força e velocidade. O Berriel mostrou na aula passada, né? Um desfecho que é fundamental para saltos é a potência, tá? Isso tem muita relação com a altura do salto, porque é um problema básico físico que está resumido nessa variável, né? Só com o vídeo a gente consegue determinar qual é a potência de salto desse aluno, potência de membros inferiores, a gente pode dizer assim. Só que o legal do aplicativo é que ele te dá também marcadores para ver se há um desequilíbrio, se esse aluno ele é muito lento, então ele é mais forte do que rápido, ou ao contrário, se ele tem muita velocidade, mas ainda falta uma força de base para gerar uma potência maior. E ali tu tem como dar, o aplicativo ele já tem alguns marcadores, cada vez vai melhorando isso, porque ele vai retroalimentando com o que tem sido avaliado. Esse sistema o Mohan propôs com o professor Samozino faz uns 5, 6 anos, assim, então é muito novo. Para você ter ideia, esse sistema está sendo usado até no draft do futebol americano, que é uma das coisas mais avaliadas. O basquete americano já usa, vários centros de treinamento, é uma das coisas que mais tem batido forte assim, no Sport Science, porque ele é altamente aplicado. E a gente usa muito esse raciocínio para os sprints, para avaliar os velocistas. A gente usa o aplicativo que é o MySprint. A gente vai usar até no mestrado do Leonardo Ribas, onde o Mohan vai participar como colaborador e tal, e o professor Latorre, comentei, o italiano, que também foi o coordenador científico agora do Comitê Olímpico Italiano lá, onde ganharam as medalhas, até foram incrível o resultado. E foi muito do trabalho que eles fizeram com o Mohan. Também foi nessa parceria aí que eu mesmo apresentei eles, e o Tortu, o Tamberi, o saltador, aquele que dividiu a medalha de ouro, foi avaliado pelo Mohan. Tem várias experiências. O próprio Jacobs, né, também foi outro avaliado e tal. E Tortu, só para você, eles tiraram uma foto lá, o Mohan, o Gasso e a equipe italiana, né, de avaliação, e dizer, nós achamos outro tartaruga, porque é um atleta italiano com sobrenome que é francês. Tortu é tartaruga em francês, então a piada estava pronta, né? Diz, achamos o teu familiar aqui, sabe? Uns colegas. Mas coisas que dão muito certo, tem dado um diferencial que a gente pode ver aí também, né? Mas até na escola, esse meu aluno usa na rede dele lá, com esse valor do equipamento e com todo esse potencial de avaliação. Então, tem muita coisa para se avaliar e para entender, mais do que só dar então a saída final. Não, é para avaliar bem, mas entendendo bem as bases disso, vocês conseguem direcionar treinos. Então, eu preciso aumentar um pouquinho a carga de força no meu aluno. Então, tudo bem, adiciona treinos que envolvam um pouquinho mais de força, que deixem mais lento, às vezes com sobrepeso no aluno, fazendo salto, às vezes fazendo um treino de base de força, ou não, um treino mais assistido, mais de velocidade, onde é mais reativo, né? Tudo isso é treinável. Se vocês tiverem claro essas bases, vocês conseguem direcionar os treinos. E é o que o vôlei está fazendo ali. O Berriel tem feito um trabalho muito legal também nisso, né? Inclusive estudando a rigidez agora, como outro elemento que a literatura nem sabe direito, e a gente vai estar contribuindo com isso também. Tá? Gente, vamos esperar aí que para as próximas semanas ele tem internet lá no Irã, para as próximas 2 semanas, e aí a gente tem mais contato. Se não, vão ter vídeos, tá? Ele vai talvez produzir vídeos aí, e de tarde ele vai dar mais aula, de manhã vai estar a Diana, tá? E a gente vai estar organizando, mas agora vão voltar o conteúdo vai ser muito semelhante. Mas eu quero que vocês aproveitem, que vocês tensionem. Eu botei ele na lista do WhatsApp, então, se vocês tiverem dúvidas mais particulares, eu certamente vou chegar no meu limite ali, mas ele vai estar junto para contribuir com essas coisas, tá? Então, não só isso, coisas que têm a ver com esporte e tal, façam como uma rede de discussão também, mas eu preciso que vocês também incitem ali, tá? Que vocês alimentem um pouquinho ali a partir do que vocês têm de dúvida mesmo, que é o mais rico, tá? Acho que é isso, gente. Tem dúvidas, assim? R$79 não é tão barato, mas deve ser os 9,90. A última vez que eu vi era 9,90, mas com esse dólar do jeito que está, e mais taxa de não sei o que, deve chegar nisso, que não é tão... está bem avaliado, ufa, que bom.
Não, e assim, eu tenho as planilhas do Excel onde o Mohan desenvolveu, eu ajudei ele a fazer. Então, a gente tem as avaliações, às vezes a gente pega vídeo e às vezes o aplicativo não funcionava, a gente usava as planilhas que dão para todos os cálculos ali, até para vocês saberem, a gente tem acesso a isso. Então, até se o problema for os R$80, a gente pode resolver também. Até isso. Mas não dá para abrir muito, senão o coitado lá pode reclamar que eu tô derrubando o negócio dele. Mas é um bom exemplo, tá, de inovação tecnológica. Para quem também tem, um outro espaço que a gente é muito lento nisso, assim, o Bal Salobre, esse colega do Mohan, é um cara que é muito, se vocês pegarem a página dele, tem vários outros aplicativos para coisas muito simples, que são ferramentas muito práticas. Eu uso mais o Runmatic, que é a parte de mecânica de corrida, e uso o MyJump e MySprint, né? A gente tem usado mais esses, mas vejam que tem outras coisas ali bem interessantes. Ele está sempre atento a isso, ao que tem de mais novo e como traduzir isso no mundo real, né? Como avaliar de um jeito que seja barato, porque é isso, R$80, até a sistematização de banco de dados, para quem é professor e tem muito aluno, tem tudo ali, tira foto na hora, já fica ali a carinha, os guris gostam de ver, aí quer ver o desenvolvimento, mostra ali, ele mostra isso em aula, assim, umas coisas muito legais assim que ele faz, usando um pouquinho dessa tecnologia, tá? Acho que é isso, pessoal, por hoje. Tem alguma dúvida particular, de novo? Eu acho que eu já fiz a pergunta, né? Mas tranquilo? O Alzheimer pegando aqui, idade. Tranquilo, professor. Tudo tranquilo. Tá Bem bom. Boa aula. Joia, que bom que gostaram, gente. É um trabalho diferenciado mesmo do BRL e coisa. E a nossa tarefa é traduzir isso para a parte acadêmica também. Eu faço essa conversa e assim, há anos a gente vem fazendo. Então, lembrem disso. Quando dizer, mas não dá, a universidade é isso, vem os papinhos dos dois lados. Eu tenho colega da ciência que diz, não, treinamento é com treinador, nós não temos nada a ver com isso, né? E aí tira a responsabilidade, né? Continua no seu mundo resolvendo seus problemas, né? E do outro lado tem os práticos também. Não adianta. Na real, o negócio é olho no olho. Por exemplo, é claro que um teste de salto não vai resolver o resultado de uma Olimpíada, né? A gente sabe que não. Tem vários elementos táticos. A gente vive falando disso, né? E tal. Mas de novo, isso não é desculpa para não se estudar, para não se entender as diferenças. E o legal de ver é que profissionais que estão atentos a aprender, a serem curiosos, etc., eles não negam isso. Eles adicionam, estão prontos para aprender e depois fazer realmente o ping-pong, dizendo, e aí, como é que eu explico que agora eu tirei quarto, né, na Olimpíada? Eles têm que ir lá justificar, não tem jeito, mas só quem está lá sabe, o nível é altíssimo, é aquela coisa do detalhe, são vários elementos ali envolvidos, e não é fácil. Agora, isso não quer dizer que não tenha que se estudar essas coisas, tem que fazer elas junto e tal, e tem que achar gente que queira fazer isso mesmo, porque muitas vezes nós temos um problema no esporte brasileiro que é assim, é um problema de onde tem dinheiro, que eu digo não é do futebol, não. O problema eu não acho que é o futebol em si, mas eu acho que é o problema onde tem muito dinheiro e é um país que tem uma cultura muito errada de corrupção em várias esferas, com um pensamento misógino, atrasado, conservador. Não tem jeito, as coisas ficam mais... não é só conservador, é um problema de caráter mesmo, que eu acho que é mais de base mesmo, que é o que a gente vive hoje. Não adianta, as coisas não andam assim. Então, temos que achar também parceiros que não sintam que faz sombra, porque o BRL sofre com isso. É engraçado, eu achei que o vôlei não tinha isso, mas tem também. Tem os práticos. Ele começou até comigo, até o mestrado, com um treinador, que eu não vou dar nome e tal, mas o treinador era um cara que o que ele tinha no currículo era 2 linhas. Ele tinha participado da comissão técnica da geração de ouro, da Olimpíada, que é de 92, se não me engano, né? Era 92, é isso. Era isso que era o currículo dele. E ele vivia disso. Bota para rachar a gurizada, quem ficar, ficou, quem lesionou, se ferrou. E o BRL fazia tudo que era avaliação, mostrava, esse cara tá para estourar, o CK tá lá nas alturas, ele não tá dormindo direito. Azar. Aí o BRL adicionou a variabilidade da frequência cardíaca e estava lá, os caras botavam o celular, ficava o registro todo. O cara tá mal, azar. Depois lesão de 3 centímetros, não sei onde, nos isquios. Azar, caiu fora esse cara. E era assim, eu sofria muito com isso. E qual era o problema? O BRL fazia sombra, ele achava que... Mas era isso, é um jeito de fazer as coisas com pouca ciência, querendo aprender pouco,
e aí dá esse problema. Esse é um outro desafio que vocês vão enfrentar também nos mundos de vocês. Mas isso eu digo até nas academias. Vocês entram em metade das academias de Porto Alegre, se vocês falam em curva de treinamento, o cara já vai ficar com raiva, vai ter reação, né? O sistema é conservador. Só que é o que eu digo, só cuidem para mudar isso, porque daqui a pouco vocês vão poder mudar. No início, vocês vão sofrer e tem que sobreviver. Eu tenho várias histórias que depois, ao longo do semestre, eu conto. Algumas engraçadas, assim, que eu tive que fazer para não ser mandado embora. Mas tem que transformar. Tem que ser inteligente, ao longo do tempo, botar o ritmo que a gente quer e oxigenar as coisas, e mudar aquela realidade, mesmo que seja pequena. Mas esse é o nosso grão que a gente tem que ajudar. E vai servir para vocês, lembrem disso. Feito por hoje, gente. Paro de falar aqui, senão eu só enchendo o saco. Obrigado, professor. Bom dia. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Bom fim de aí. Se cuidem. Tchau. Deixa eu parar a gravação.